Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Lígia. A gente vai tentar um formato diferente de vídeo essa semana, tá tremelicando porque eu não tenho tripé, tá? Eu tô gravando com o celular. Eu fiz uma gambiarra. Então, olha, não posso me mexer muito, que senão balança. Então, eu vou fazer sem os slides essa semana, eu vou fazer mais com imagens. Se vocês acharem que fica bom, fala lá no fórum, avisa pra mim. Se vocês acharem que tem que fazer de um outro formato, né, se voltar pro formato do slide, avisa também. E se quiserem um formato diferente, dá uma sugestão lá pra mim que eu vou tentar me adaptar, né? Vamos ver se esse aqui fica mais legal, fica mais minha cara. Eu tô me sentindo mulher elástica, porque todo o meu cabelo está vorado só para um lado, mas eu não sou mulher elástica, sou a professora Lígia. Vou fazer assim, daqui a pouco ele vai pra frente, daqui a pouco eu fico mexendo. Tudo que não é pra fazer na quarentena, né? Mexer na cara. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos começar, então, a falar sobre a Revolução Russa. Muito legal, né? A Revolução Russa, então, é a primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo do século XX. Ela vai acontecer em 1917, então é no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lembrar que em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai do conflito porque tá acontecendo a Revolução, né? Eles não vão continuar lá, ou a Revolução ou a Primeira Guerra, não tem como ficar nos dois. Mas a Revolução não acontece, ela acontece em 1917, mas ela não é só de 1917, na verdade, ela vem de muito antes. Os antecedentes da Revolução Russa vêm desde o século XIX. Por que vem desde o século XIX? Porque até mais ou menos 1896, pessoal, a Rússia ainda se encontrava num sistema econômico muito parecido com o feudalismo. Oi? Final do século XIX, 1896, e a Rússia ainda tinha um sistema político e econômico parecido com o feudalismo? Pode crer. E não é só isso. A Rússia também era um país que era governado por uma monarquia que a gente chamava de czarismo. O imperador russo é chamado de czar. Czar é a palavra russa que quer dizer César. César, se vocês lembrarem, lá do Império Romano, então, é o imperador, né? É o líder do governo. Em 1896, então, foi abolida a servidão na Rússia, porém, mesmo assim, né, mais de 80% da população russa ainda eram camponesas e trabalhavam no campo. Isso quer dizer que a Rússia era um país que estava atrasado economicamente com relação a outros países europeus. Se a gente pensar que os países europeus tinham passado todo o processo de primeira e segunda revolução industrial, a gente teve a partilha da África nesse período, então eles estavam se industrializando, né, o colonialismo, lembra que é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial? E a Rússia está atrasada nesse sentido. Por isso, o imperador Alexandre II resolveu modernizar a Rússia, e o filho dele, o Nicolau II, lembra do Nicolau II, aquele que eu falei que é meu crush histórico, né? Ele deu continuidade a essas políticas de modernização e de, digamos assim, desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Para conseguir fazer esse desenvolvimento do capitalismo e essa industrialização, eles pediram dinheiro emprestado para a Inglaterra. Óbvio, né? Já que o Jorge V da Inglaterra era primo do Nicolau II, de primeiro grau. Lembra que tem aquela fotinha que os dois estão juntos, que eles são basicamente a mesma pessoa, mas não são? Para a Bélgica, para a França e para a Alemanha. Ai, que legal, para a Alemanha. Lembre-se que isso é antes da Primeira Guerra Mundial. E o imperador da Alemanha, que se fala Kaiser, czar na Rússia, Kaiser na Alemanha, que era o Guilherme II, ou William II, né? Ele era também primo do Nicolau II. Então a gente tá todo mundo em família, né? Então ele também pede ajuda para a Alemanha. E aí a Rússia recebe todo esse dinheiro e vai investir, então, nessa modernização, em criação de ferrovias. Então tem a construção da ferrovia Transiberiana, que é a maior do mundo, né, que vai ligar a cidade de Moscou aos Montes Urais do outro lado da Rússia, né. Então, pela extensão da Rússia, a gente vê que é uma ferrovia bem importante. Criação de telégrafos, desenvolvimento também da exploração de minérios de ferro. Tudo isso com a intenção de fazer com que a Rússia fosse se desenvolvendo. A gente acha que isso vai melhorar a Rússia, mas não é bem isso que acontece. No final do século XIX, então, início do século XX, a Rússia está passando por essa transformação, e o que a gente tem também é o aparecimento, então, do proletariado, dos operários que trabalham nas fábricas, nas cidades, então, russas. E nós vamos ter, em média, assim, 3 milhões de operários na Rússia. Então, a gente tinha muita gente ainda, também tinha os camponeses e tinha os operários, que eram as classes mais pobres que viviam naquela época no país.
Bom, o que vai acontecer então? No começo do século, a gente acha que esse dinheiro vai acabar fazendo com que a Rússia se desenvolva e não é bem isso. Ele continua o atraso econômico caminhando com essa tentativa de crescer economicamente. Aí, para piorar a situação, o governo acabava abusando muito dos seus poderes, porque a gente vai ter aquela desigualdade própria, né, de um governo absolutista. Vocês lembram o que é governo absolutista? É quando o rei tem os três poderes, ele exerce os três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso causava muita desigualdade social. As pessoas havia uma ausência de liberdade individual, já que quem controlava realmente a Rússia era a monarquia, eram os nobres e eram o clero, né, a monarquia, a igreja ortodoxa. Então, tudo isso ainda fazia com que tivesse muita desigualdade e que surgissem, então, grupos que fossem contra o governo czarista que estava em voga. Nesse momento, então, vão surgir dois grupos políticos bem importantes, os bolcheviques e os mencheviques. Vocês lembram da Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, a gente tinha os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram um grupo mais tranquilo, era o grupo mais ameno, vamos assim dizer, que defendia uma revolução, mas inclusive alguns defendiam a manutenção de uma monarquia, desde que ela não fosse absolutista. Já os jacobinos eram o grupo mais radical, era o grupo que defendia uma mudança total do governo, inclusive que acabasse a monarquia, né, que fosse instaurada uma república na França. Os bolcheviques e os mencheviques na França na Rússia, são muito parecidos, têm as mesmas propostas que os jacobinos girondinos. Os mencheviques, a palavra russa quer dizer minoria. Eles eram, então, o grupo mais tranquilo, eles eram o grupo mais moderado, que queria fazer uma revolução, queria acabar com o absolutismo na Rússia, mas também defendia que essa passagem fosse mais gradual, que ainda mantivesse algumas características do capitalismo, até que depois fosse montado um sistema realmente socialista. Já os bolcheviques, que eram comandados por um rapazinho chamado Vladimir Ilyich, que é mais conhecido como nosso amigo Lenin. Lembra do Lenin? Já ouviram falar nesse rapazinho aqui já, né? Eles defendiam a ideia de uma revolução realmente do proletariado, ou seja, tanto os bolcheviques como os mencheviques, eles tinham ideias de inspirações marxistas, ou no caso, socialistas, que foi uma teoria então criada pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels lá no século XIX, ainda causados pela Revolução Industrial, pelo aparecimento então, do operariado, que acreditava que o capitalismo era a última fase do desenvolvimento econômico e que ele ia acabar depois que os proletários, se tivesse uma revolução dos proletários, eles assumissem o poder e seria instaurado então o socialismo. O Lenin, líder então dos bolcheviques, era uma pessoa que acreditava nessa ideia do socialismo e da igualdade de classe. E como na Rússia a gente tinha muita desigualdade, né, ele estava pregando que tivesse então essa revolução. Acho que eu esqueci de falar. Menchevique é a palavra russa para minoria e bolchevique vai ser a palavra russa para maioria, né? Então a gente tem esses dois grupos que estão contra o governo do czar, um mais moderado e um mais radical. Muito bem. Então, a gente está vendo que a Rússia está com aquele problema econômico, está com aquele problema social, e em 1904, para piorar a situação, a Rússia entra em guerra com o Japão, por causa de uma região conhecida como Manchúria. A Manchúria, gente, vai ser muito importante também ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente fala mais pra frente, perdão. E o que tem a Manchúria a ver com isso? É que a Manchúria, nesse momento, ela é uma importante região de minas, né, de minérios de ferro e carvão, tá? Minérios de ferro e carvão, que são importantes então para essa indústria, para esse desenvolvimento capitalista e para essa indústria russa que está começando a se formar. E o Japão também é uma ilha pequenininha, também tem interesses imperialistas, também tem interesses de crescer e de conquistar essa região da Manchúria. Então o Japão e a Rússia têm interesses comuns, eles vão entrar em conflito. A Rússia leva uma sarrafada de pau, a Rússia perde e, gente, perde também dinheiro. Além de perder a guerra, perdeu dinheiro. E o problema econômico que já tinha dentro da Rússia vai ser agravado por causa disso. Em 1905, então em janeiro de 1905, a população da cidade de
São Petersburgo resolveu então fazer uma manifestação contra o governo czarista. Era uma manifestação pacífica, essas pessoas se reuniram para marchar até o Palácio de Inverno, que era onde a família imperial russa deveria estar se encontrando. Acontece que no meio disso, no meio desse encontro, né, quando eles chegaram no Palácio de Inverno, haviam tropas do governo em volta do palácio, e essa manifestação era pacífica, porém as tropas do governo atiraram nas pessoas. E esse movimento acabou ficando conhecido como o Domingo Sangrento. Não confundam com a música do U2, que é Sunday, Bloody Sunday. Esse é outro Domingo Sangrento, tá? O povo é criativo. Mas neste Domingo Sangrento, ele dá início, então, a vários movimentos dentro da Rússia em 1905 contra o governo czarista. E por isso a gente fala que 1905 foi um ensaio para a Revolução de 1917, porque a gente já vê desde essa época que as pessoas estão muito descontentes com o governo do czar. O Nicolau II, que não era bobo nem nada, ele resolveu dar uma de louco, não era bobo, né? E mostrar pro pessoal que ele estava disposto a ter um governo mais democrático, e por isso ele vai convocar um negocinho chamado Duma, que é basicamente o parlamento, para dizer assim, não, ó, a gente tá passando por uma monarquia meio parlamentarista, né? Ele quis dar um golpezinho assim, e a Duma que vai se reunir para negociar os problemas que a gente tá tendo aqui na Rússia. Na verdade era coisa era pro povo ver, porque era mais um engodo, porque a Duma não mandava nada. Quem mandava realmente era o czar, era a nobreza, então ela só apareceu lá para dizer, para acalmar os ânimos. Nessa mesma época, o movimento operário fez com que surgissem os sovietes. Os sovietes, eles vão ser, então, grupos de operários, vão ser como funcionar assim, um sindicato de operários que existiam nas principais cidades russas. E eles conversavam entre si para organizar o que os operários estavam desejando, né? O que o proletariado almejava naquele momento. Então, a gente vê que a situação lá na Rússia já está bem tensa quando, tá, em 1912, então vai eclodir 1914, vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Mas o Nicolau II conseguiu dar uma enrolada de 1905 até 1917, quando eclode realmente a Revolução, a gente pode perceber que ele conseguiu manter as coisas mais ou menos apaziguadas, mas a situação da Rússia não vai melhorar. Então a gente tem ali nos antecedentes, né, que a gente precisa pensar. A gente tem o problema, então, do absolutismo, o problema da população ser muito pobre, né? 80% da população ainda ser camponesa, e a gente tem a questão do operariado que está aparecendo e se organizando, e todo esse problema financeiro que a gente tem dentro da Rússia. Então as pessoas estavam muito descontentes. Aí a Rússia ainda entra na Primeira Guerra Mundial, mas isso aí fica para a próxima aula, porque eu tô falando dos antecedentes e não da Revolução. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse formato, espero que tenha ficado claro. Desculpa ficar balançando, desculpa, ficou balançando, mas é porque eu vou tentar fazer mais firme na próxima vez. Essa é a primeira tentativa, tá bom? Qualquer coisa, vai lá no fórum, participem da Collaborate para tirar as dúvidas e assistam os documentários e os filmes indicados sobre o assunto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Beijo, até mais!